Olá para você, a gente está aqui para otimizar aquele papo maravilhoso com o pessoal da Otimize. No último programa a gente falou sobre produtividade, estou aqui com o Luciano, a gente vai continuar esse bate-papo, mas claro, hoje trazendo, né, Luciano, para a qualidade de vida, isso para dentro da empresa. E claro, a gente tem hoje aqui uma convidada, quem que é? Apresenta para a gente. Legal, Juliano. Então, hoje nós estamos aqui com a Poliana Souza, Olá. nutricionista, especialista em emagrecimento e qualidade de vida, né? Acho que esse papo hoje nós vamos conectar muito bem quando nós falamos da produtividade, método Pomodoro. E assim, claro, se a gente como ser humano não estiver bem, né, Poliana? Aí a coisa não funciona, né? Verdade. Sim, hoje em dia as pessoas elas estão muito acostumadas, elas acham normal passar o dia cansado, né? Acordar cansado, passar o dia cansado e vão dormir cansado e vir esse ciclo e elas acham que isso é normal. E não é, na verdade. E muito está relacionado com a alimentação, né? As pessoas deixam muito a alimentação de lado justamente pela correria do dia a dia. Então acaba sendo muito mais fácil abrir um pacote, né, de alimento, fica muito mais fácil você pedir um lanche por delivery, e as pessoas pararam de comer um alimento mais natural, uma comida de verdade, né, que a gente fala que é aquilo realmente que vem da terra, descascar, e começaram a partir para os alimentos ultraprocessados. E hoje já tem vários estudos que mostram os malefícios que esse tipo de alimentação traz para a nossa saúde. Poliana, fala pra gente, alguém que tá numa empresa que trabalha muito, né? Às vezes até fala assim, eu trabalho demais, não tenho tempo de sair pra almoçar, aí fica no cafezinho o dia todo, comendo uma bolachinha, uma besteirinha. A produtividade desse funcionário vai cair também, vai ficar comprometida, né? Sim, com certeza ela vai ficar comprometida, né? Quando a gente fala em produtividade, tem uma relação muito grande com o nosso cérebro, né? E a saúde do nosso cérebro, ela tá relacionada, como qualquer outro órgão do nosso organismo, ele precisa estar bem nutrido. E quando a gente deixa de fazer as refeições ou faz refeições pobres em nutrientes, né, a gente vai cada vez mais diminuindo esse processamento do nosso cérebro, a função cognitiva vai caindo, né, a gente começa a ter deficiências de memória justamente por estar se alimentando mal. Né? Então, assim, a pessoa acorda de manhã, já não faz o café da manhã. Aí já corre para o trabalho, já toma só um café, muitas vezes com açúcar, ou às vezes com leite. Aí, como você falou, no almoço às vezes não dá tempo, vai, pega só um salgado, um pastel, uma coxinha, né? E isso tá afetando a produtividade dela sem ela perceber. Sabe que isso que você está falando, para mim é muito profundo, porque eu tirei 2018 ali um período sabático, e para refletir sobre várias coisas, né? Vários momentos, acertos e erros da vida e qualidade de vida. Né? E nesse momento eu comecei a refletir mais profundo que o nosso trabalho ele é um meio e não um fim, né? Porque a gente não pode sacrificar o momento do almoço. O momento do almoço é um momento mágico para mim. Pode ter a agenda que for, eu vou parar meu almoço com qualidade, né? Não, já fiz muito isso na minha vida, mas depois de 2018 eu falei, não, esse é o momento, meu momento. Pela manhã, então mudou muito. Eu senti no meu organismo parece que assim abriu minha mente assim a clareza, né? Quando eu tirei assim muito do açúcar, mudei a alimentação. Meu prato de almoço ele é uma salada, 70% salada ali, mais uma proteína, uma coisa em outra, né? Olha a felicidade da Poliana ouvindo isso, né? É o sonho da nutricionista que os pacientes sigam uma alimentação assim. E é uma alimentação que também eu busco seguir. É claro, a gente não precisa... Eu não gosto da gente ter aquela questão de demonizar certos alimentos. Não é esse o objetivo, até porque a gente percebe que às vezes algumas pessoas, quando elas se preocupam demais em não comer algo, elas acabam gerando uma compulsão por aquele alimento. Sim. E não é esse o caminho também. Mas o caminho é justamente pensar pela qualidade de vida, o quanto isso está melhorando o meu dia a dia. Né? Tu sabe não dá pra ser radical demais também, né? Não, e assim, ó, gente, eu tirei praticamente o açúcar, farinhas brancas, mas eu como de tudo. Porque eu penso pra mim assim, ó, eu inverti. Em vez de eu passar 5 dias da semana ou 7 dias comendo ruim, né, comendo o que não vai fazer bem pro meu corpo, eu faço ao contrário. Então eu tenho o hábito de comer bem, na questão mais saudável, mas eu me permito lá comer uma pizza à noite. Eu quero comer um chocolate, adoro chocolate. Mas assim, eu acho que é pensar como que você faz ao contrário, não ser a rotina. Acho que se a gente consegue arrumar a rotina... Isso. Olha que legal, né? Agora, Luciano, o que tu percebeu que mudou na tua produtividade, né? Quando mudou esses hábitos alimentares, cortou mais o açúcar, o que tu já melhorou a tua qualidade de vida? Aumentou muito o foco.
né? Nós falávamos de hiperfoco. O foco, meu, foi uma coisa assim incrível, assim. Eu entrar num bloco de trabalho e conseguir concluir ele com tranquilidade, sabe? Isso foi uma mudança assim libertadora, podemos dizer até. Eu acho importante até explicar por que acontece isso. Quando a gente faz essa alteração na alimentação, né, vai deixando esses alimentos ultraprocessados, por que vai beneficiando dessa forma positiva, né, o foco, a produtividade? Né? Ela está muito relacionada com a saúde do intestino, por incrível que pareça. Hoje tem muitos estudos que falam desse eixo cérebro-intestino e a importância de ter um intestino saudável, né? Quando a gente tem uma alimentação que ela é muito rica em açúcar, em alimentos refinados e pobre em fibras, que é aquela pessoa que praticamente não come salada, não come frutas, não come cereais, o intestino ele vai ficando doente, né? Começa a ter uma disbiose intestinal, que é um aumento de bactérias ruins e diminuição das bactérias boas, e isso vai acontecendo um aumento da permeabilidade intestinal. O que é a permeabilidade intestinal? A gente tem células dentro do nosso intestino que fazem a absorção dos nutrientes, né? Quando existe uma permeabilidade alta, o espaço entre as células, ela fica afastado. E aí, a função do intestino, que seria filtrar o que é bom para entrar e deixar o que não se deve entrar para ser excretado, ela perde essa função. E começam a entrar partículas que não deveriam estar entrando na corrente sanguínea. E isso vai gerando um quadro inflamatório, né? Por isso que é muito comum, às vezes, a pessoa, por exemplo, que tem rinite, né? Ela, às vezes, a pessoa associa, às vezes, só, eu tenho a minha rinite, ela ataca por causa da poeira, né? Não. Às vezes o intestino ele não está saudável, só que assim, quando o corpo sinaliza que precisa melhorar essa barreira, ele não sinaliza ele não consegue tratar apenas o intestino, ele trata todas as mucosas. E aí são pessoas que estão tendo sempre infecções recorrentes, dor de garganta, dor de ouvido, e é só o intestino que não tá bem cuidado. E aí, quando tu mudou a tua alimentação, que tu excluiu o açúcar, que são, né, e os refinados, que eles acabam aumentando as bactérias ruins, e aumentou a quantidade de alimento vivo, né, de verduras, de frutas, alimentos crus, isso melhorou muito a saúde do teu intestino. E com isso, pensando nesse eixo intestino-cérebro, tu conseguiu otimizar também o funcionamento do teu cérebro e aumentar o teu foco. Legal. Eu percebo também no café da manhã, por exemplo. O meu café da manhã, o que eu mais gosto é um meio abacate com granola, assim, né? Uma granola sem açúcares, né? E isso me faz bem, assim. Mas eu percebo que eu gosto de um pão francês, né? É legal, é gostoso um pão francês quentinho ali, é muito bom. Com uma manteiguinha. Então, com a manteiguinha. Eu percebo que se eu começo a comer o pão francês 1, 2, 3 dias, parece que eu já vou murchando, assim, sabe? Vai perdendo a energia durante o dia. Ao contrário, não. Se eu consigo acordar cedo, dar uma caminhada, ter o meu momento ali tranquilo e tomar meu café baseado em frutas, né, um suco, eu percebo que o meu dia é muito mais produtivo. Faz sentido isso? Faz todo sentido. E assim, hoje, se tu for ver a base da alimentação da maioria das pessoas, principalmente das pessoas que trabalham na indústria, é justamente isso. Acorda e aí come um pão, ou pão com queijo e presunto, ou é um pão com margarina, né? E aqui em Jaraguá com nata e melado, né? Então, e isso influencia demais justamente nessa saúde, porque, por exemplo, agora comendo o abacate, pensar no abacate com uma granola sem açúcar, né? Ela vai ter fibras, né? Vai ter bastante vitaminas, até dependendo da granola ali, ela vai ter as castanhas, que tem vitamina B6, que é muito importante para a saúde do cérebro, né? A própria aveia que tem na granola, ela vai ter uma quantidade de proteínas, ela vai ter a questão das fibras também, que vão melhorar o funcionamento intestinal. O abacate é riquíssimo em gordura monoinsaturada, que vai ser excelente também para o funcionamento do cérebro. Então, você já começa o teu dia justamente colocando alimentos que vão potencializar isso. E aí, agora, quando eu coloco um alimento, só um pão francês com margarina, né? Então, é uma alimentação muito pobre em proteína, pobre em fibras, não tem nada de fibra, né? Vai encher ali a barriga, mas... E assim, na verdade, muito... Né? Isso, e por ser pobre em fibras e proteínas, ela vai ser uma saciedade de curta duração, né? Vai ser aquela pessoa que vai comer isso às 8 horas da manhã ou 7 horas da manhã, e quando der 10 horas da manhã, a pessoa já vai estar morrendo de fome.
né? Porque justamente ele não vai ter esse tempo, né? Essa saciedade por conta das fibras e também até por ser uma alimentação mais rica em carboidrato, ela também acaba causando esse efeito rebote da glicose e da insulina. Já vai comer mais, né? Olha, E aí, diferente do abacate, né? Que vai demorar mais para dar fome de novo, né? Isso, provavelmente ele come isso e vai sentir fome só realmente na hora do almoço. E né? a granola, tanto a granola quanto a manteiga, tá? São duas coisas que a minha mãe começou a fazer. Então ela manda para mim em balde, assim. Então e ela compra os ingredientes e vai compondo lá da maneira melhor. Faz 0 açúcar e a manteiga também. Ela gosta de comprar leite direto num produtor lá que tem, da vaquinha mesmo. E aí ela tira a nata daquilo e faz uma manteiga muito top, gente. Gente, isso é o melhor realmente da alimentação. A alimentação mais caseira possível, né? Eu brinco muito, né? Hoje eu com essa questão do pão, né? Porque tem muitas pessoas que morrem de medo do pão, demonizam o pão, não pode comer. Isso. Mas é aquilo que você falou, né? Às vezes o que você combina com ele e numa rotina diária, ele vai fazer mal. Mas às vezes, assim, né? Principalmente quando eu saí da faculdade, o pão francês era um grande problema. Era o que engordava. Mas o pão integral era um pão saudável, né? Só que hoje, o pão integral que a gente encontra no mercado, ele não tem nada de saudável, gente, né? Se a gente parar para analisar quanto tempo que um pacote de pão integral, ele dura dentro do armário. Ele tá lá um tempo na prateleira. Você compra, você leva ele para casa, quanto tempo ele vai levar para começar a embolorar? Sim. E aí você pensa, meu Deus, se nem os fungos não querem comer esse pão, o que isso vai trazer de bom pro meu organismo, né? Sim. E por isso que essa questão de ir pro mais saudável, por exemplo, um pão caseiro feito em casa, ele vai totalmente diferente. Em uma semana, dependendo das condições, ele já vai ficar duro, ele já vai começar a embolorar, ele já vai... Porque ele não tem essa questão de conservantes e toda a química que acaba sendo colocada para aumentar tempo de prateleira. E isso faz muito mal para o nosso organismo e muito mal para o intestino também, porque isso afeta ali as bactérias do intestino. Então... E como, Poliana, que a gente... Vamos lá, o dia, ele é um dia corrido, né? Eu brinco, aquela experiência, esse momento que eu fui tirando o pão, tudo, eu falei, pô, precisava inventar um novo pão francês, assim, algo que seja muito saudável e muito prático, porque a praticidade é indiscutível, né? De tu tá um negocinho pronto ali e vai embora. Claro que ter o seu momento para se alimentar é fundamental, né? Acho que a gente merece nos dar de presente esse momento rico de manhã, meio-dia, à tarde, né? Agora, como que a gente pode, na nossa rotina, né? Quais os hábitos que a gente poderia criar dentro do ambiente corporativo, né? Para dizer assim, como que eu posso ter uma alimentação saudável versus o tempo e a rotina de trabalho, família. Né? Primeiro de tudo, né? Eu acho que vocês devem falar bastante disso na Otimize também. Que na alimentação, para a alimentação funcionar, principalmente quando a pessoa ela vem de um ciclo de querer buscar sempre o mais prático, é organização e planejamento. Certo, legal. É fundamental, né? Então não adianta a pessoa acordar na segunda-feira e falar, não, hoje eu vou começar a comer saudável. Só que se ela não tiver nada pré-preparado, já encaminhado, ela não vai conseguir se organizar para seguir um plano alimentar saudável. E o que eu digo com organizado? Já ter frutas e verduras lavadas e às vezes já picadas, as que dá para deixar picado em potes na geladeira. Frutas a mesma coisa, frutas já descascadas e já picadas na geladeira, né? Já deixar uma carne já temperada, né? Dá para deixar a carne temperada na geladeira até uns 3 dias. As verdurinhas cortadas, isso. Né? Ou se não, já deixa preparado o frango desfiado, carne moída já refogada, às vezes em porções menores congelados que naquele momento que você precisa ser mais rápido, você só descongela e já consegue utilizar. Então, você precisa tirar um momento da sua semana, né, para fazer isso. Tem gente que no domingo já prepara a semana toda, né? Isso, né, a gente vê isso nos pacientes que têm sucesso, são os pacientes que fazem isso, né, fazer planejar a semana e organizar já tudo para não ter imprevistos durante a semana, porque realmente, se você passou um dia inteiro cansado, trabalhou, daí já não se preparou no almoço, acabou comendo um pastel, aí ficou a tarde inteira à base de café, aí chegou à noite em casa, você vai pensar em grelhar um frango ou cozinhar um brócolis? Não, você quer comer alguma coisa, tá estressado, e aí vai acabar pedindo um lanche, algo que seja mais prático. Diferente, se você chega, não, eu já tenho a salada toda lavada, a minha verdura os legumes já estão ali pré-cozidos, é só eu esquentar. Esse primeiro impulso de fazer o errado você consegue controlar, né? E aí, por isso que é muito... e às vezes a pessoa acha que é perda de tempo
Tirar eu vou tirar ali, sei lá, 2 horas do meu domingo para preparar as refeições da semana. Mas ela não imagina o quanto que ela ganha tempo durante a semana com aquelas 2 horas fazendo aquelas 2 horas, utilizando aquelas 2 horas. Né? Isso. Planejamento, É interessante. Perfeito. Eu queria colocar uma situação, né? Por exemplo, a gente sempre fala muito do açúcar, o açúcar como vilão. Tem que ser 0 açúcar, tem que ser pouco açúcar. Por exemplo, tem gente que consome açúcar, mas de uma forma menor do que outras, né? Às vezes de manhã toma um café com açúcar, um café com leite, mas aí no restante do dia almoça bem, come verdura, salada, se alimenta bem durante a janta também. Esse açúcar que ela tomou no café ou num suco da tarde, esse açúcar vai fazer mal ou é aquela situação que nem o Luciano falou, que vez ou outra pode comer um chocolate, mas se alimentando bem durante a semana? Tudo a gente vai depender de um contexto, né? A gente nunca consegue analisar uma coisa, um fato isolado. A gente sempre tem que avaliar como é que é o contexto dessa situação, né? Se, por exemplo, como você colocou ali, a pessoa ela toma um café com açúcar de manhã, só que daí ela comeu uma porção de frutas, com cereais, com ovos, aí no almoço ela comeu um prato grande de salada, com uma carne grelhada, arroz, feijão, né? À tarde ela não ficou tanto tempo sem comer, daí ela tomou, às vezes, né, mais um cafezinho, com algum... Entende? Se ela seguiu a alimentação a maior parte do tempo equilibrada, não vai ser aquela colher de chá de açúcar em um cafezinho que vai fazer o problema, né? As pessoas sempre falam que a diferença do remédio para o veneno é a dose, a quantidade da dose, né? É claro, eu não estou dizendo que o açúcar vai se tornar um remédio em algum momento, né? Mas realmente, assim, ele vai realmente ser prejudicial em grandes volumes. Só que daí tem a diferença, por exemplo, eu falo muito do café, porque tem pessoas, às vezes, que elas não percebem, que tomam um café com açúcar, e elas não percebem a quantidade de açúcar que elas consomem, porque são pessoas que passam o dia tomando café com açúcar. E o café é hábito, né? E aí que é o problema, né? E aí ela tá consumindo açúcar direto, daí ele não funcionaria, né? Então, assim, a gente tem que ter um contexto de alimentação saudável, realmente, né? O melhor seria realmente deixar para momentos isolados, mas como eu falei, um cafezinho ali com uma colher de açúcar não vai ser isso que vai... Se tiver no contexto, por exemplo, dentro do contexto calórico daquela pessoa, ela não estiver excedendo calorias e ela estiver dando prioridade para alimentos naturais, isso não vai ser isso que vai atrapalhar. Posso comer um chocolate de vez em quando? Pode! Posso tomar um cafezinho com açúcar de manhã? Inclusive, dentro do consultório, para alguns pacientes, eu calculo a entrada do chocolate na dieta, né? É claro, a gente sempre pede para dar preferência para um chocolate mais saudável, realmente, porque o cacau, ele tem vários benefícios, né, que já são estudados. Mas, assim, às vezes, se tu pega um chocolate que tem pouquíssimo teor de cacau, muito leite, muito açúcar, né? E muita gordura, não é interessante. Mas, às vezes, se você pega um chocolate que tem um teor de cacau mais elevado, que daí ele vai ter uma quantidade de açúcar menor, né? E aí, isso você consegue ver pelo rótulo, né? Pela lista de ingredientes. A lista de ingredientes sempre ela vai estar do produto que tem em maior quantidade para aquele que tem em menor quantidade. Então, se você pegou um chocolate, o primeiro ingrediente é açúcar, gente, você está comendo uma barra de açúcar, você não está comendo chocolate, né? Então, ter esse cuidado. E aí, eu me policio para não fazer, eu tenho o hábito, porque lá no Otimize a gente tem o nosso painel de trabalho lá, e aí eu tenho uma ferramenta Play. O Play significa que eu entrei num bloco de trabalho, então eu vou trabalhar alguma coisa com foco. O que eu adoraria fazer quando eu vou dar um play, eu pegar e uma xícara de café e uma barrinha de chocolate e ficar trabalhando e comendo, né? Essa eu me policio para não fazer, né? Porque eu penso que isso é um veneno, né? E isso realmente não é interessante. E até com relação ao café, né? É uma coisa que é muito discutido, porque as pessoas, eu conheço, atendo vários pacientes que chegam assim, que tomam uma quantidade muito grande de café durante o dia, justamente porque elas acreditam que isso está aumentando a produtividade delas, elas estão aumentando o foco e tudo mais. Ficam ali ligado no trabalho, né? Né? E às vezes elas não percebem que isso está dando um efeito rebote que está deixando cada vez ela mais cansada e menos produtiva, né? Porque, assim, o que seria, digamos, o ideal, né, o máximo para se consumir de café por dia seria 3 xícaras de café, seria o ideal, né? Só que, assim, o que acontece com o café? O café tem a cafeína e dentro no nosso cérebro, essa cafeína, ela se liga nos receptores de adenosina. E por isso que, quando a adenosina, ela se liga no receptor, ela dá aquela sensação de letargia, né, na pessoa. E aí, como a cafeína se ligou no receptor, a adenosina não consegue se ligar. Então, por
por isso que daí você fica mais agitado, Aham. né? Só que o que acontece no cérebro? Se ele começa a perceber que está sempre tendo sendo preenchido com cafeína, ele começa a aumentar a quantidade de receptores de adenosina. Por isso que hoje você, né, uma pessoa que não toma café, tomou um café, ficou bem elétrico, mas aí amanhã ela vai tomar a mesma quantidade, ela já não vai se sentir tanto, ela vai precisar de 2 xícaras. E aí a pessoa vai cada vez aumentando mais. E a cafeína, ela demora, ela é variável, né, mas ela demora um tempo para sair do organismo. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Tem metabolizadores lentos de cafeína, pessoas que levam até 12 horas com a cafeína dentro do organismo, e tem os metabolizadores mais rápidos, que é 3 horas dentro do organismo. Poxa, quanta diferença, né? Sim, é bem grande. São pessoas que são mais sensíveis. Daí, isso é a diferença, às vezes, daquela pessoa que tomou café pra dormir, né? Aham. Tipo, tomei café e fui dormir. Só que esse excesso de cafeína na corrente sanguínea, ele vai afetar o ciclo do teu sono. Você não consegue fazer todo o ciclo, né? Que é o sono profundo, o sono REM. Você precisa fazer esse ciclo completo durante a noite. Aí, às vezes, a pessoa fala, não, eu tomo café o dia inteiro, mas eu chego em casa e eu apago. Só que o sono dela, ela não vai fez ter o todo sono o de ciclo. qualidade. Ela não tem um sono de qualidade. Aí ela acorda cansada. Aí ela acorda cansada, ela pensa, preciso de café. Aí toma café. Aí chega à noite novamente. Ela cai, ela acha que, não, eu caio e capoto. Até Mas que horas ela pode tomar esse café para não prejudicar esse Assim, sono? eu diria até umas 4 horas da tarde, tá? Olha só. Vou cortar meu café das 6 horas. E isso, novamente, isso vai depender, é bem individual, né? Para a maioria das pessoas, eu indicaria até as 4 horas da tarde. Para as pessoas que têm essa metabolização mais lenta da cafeína, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho bastante sensibilidade e eu sou uma metabolizadora lenta. Se eu tomar café depois do almoço, eu já tenho alteração de sono à noite. Eu já percebo que eu demoro mais para dormir, né? Então, eu tenho essa alteração. E tem uma outra questão também, né? A pessoa que passa o dia inteiro tomando café, ela acaba tomando café muito próximo das refeições. E já se sabe que a cafeína, ela atrapalha a absorção de vários nutrientes. E para o nosso cérebro funcionar bem, a gente precisa de vitaminas do complexo B, zinco, ferro, e a cafeína acaba afetando a E o absorção. cafezinho depois do almoço, que é um costume também. Esse aí, justamente, ele inibe a absorção, por exemplo, do ferro. Porque a refeição de almoço é normalmente uma refeição que ela é rica em ferro. Agora eu fiquei Ficou triste. triste, Eu né? também. Eu gosto de... Terminou. Eu amo, tá, gente? Almoçar com tempo de qualidade. Pode ser o dia mais E tomar um complicado. cafezinho. Aí depois do almoço eu gosto de tomar um cafezinho expresso ali, de boa, tranquilo, organizando minha agenda da tarde. Então não é legal. Não é interessante. Tudo que eu consumi ali de salada, ele vai atrapalhar. Não é nesse sentido, né? Mas assim, ele vai inibir realmente a tua absorção de ferro, principalmente, de zinco, de cálcio, né? Então, às vezes, ali nas folhas verdes escuras, elas têm uma quantidade legal de cálcio. E aí tu já vai estar inibindo essa absorção. Não quer dizer assim, não vai absorver nada do que tu comeu, mas vai estar uma absorção mais Vai diminuir mais, prejudicada. né? Mas tem alguma brecha assim que eu posso... Vez ou outra, né? Pessoal, o papo tá muito legal. Eu fiquei pensando aqui quando a Poliana falava sobre o planejamento de um hábito saudável, né? Que a gente diz que numa empresa tudo é um monte de projeto em andamento, né? Assim, uma empresa é um conjunto de projetos em andamento. E por que não, né? A gente botar esse projeto da nossa vida pessoal também, da nossa saúde, nossa qualidade de vida dentro do nosso planejamento, né? E aí dá pra gente trabalhar isso até dentro do meu dia Otimize lá. Porque é fantástico ouvir como tá integrado uma qualidade de vida no trabalho, uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso, um crescimento da empresa, entregar resultado. Porque uma coisa é ir lá e trabalhar. Outra coisa é você entregar o resultado que tem que entregar, né? Sim. Eu acho que isso está intimamente ligado aqui com o que a Poliana estava falando pra gente, né? Então, eu penso que a gente pode, Juliana, abrir um papo sobre isso, né? Esses projetos da empresa, da vida pessoal, esse planejamento para ter uma vida mais saudável, né? Exatamente. Acho que no nosso próximo bate-papo a gente continua esse assunto que é bem legal também, mostrar que cada empresa, né, precisa ter esse planejamento também. Poliana, foi muito legal ter você hoje aqui. Obrigado. E seja sempre bem-vindo, né, Luciano? Justamente. Eu penso que tem muito a agregar aí para quem trabalha com a gente aí todo dia, quem está nessa rotina, né? É fantástico. Agradecemos aí muito aí estar com a gente hoje aqui. Tá certo. Obrigada, gente. Obrigado. E para você, até a próxima.